se origina, el universo y todo fue creado para darte adoración y nada te iguala. Eres único, a todo se sujeta a tu autoridad. Tú dominas, majestuoso Rey, tu fuerza inquebrantable, tuyo es el poder, nada te iguala, nada te iguala. Eres único, a todo se sujeta a tu autoridad. Tú dominas, majestuoso Rey, tu fuerza inquebrantable, tuyo es el poder. Tú gobiernas todos los tiempos, desde el principio conoces el fin, con tu firmeza y permanencia, tú riges todo lo Reforma Apostólica, o programa que o Espírito Santo preparou para levar-nos a ser essa igreja que tem distinção e que é muito notória diante da realidade da glória de Jesus Cristo. Por isso mesmo, diante de hoje, vamos revelar o propósito, o plano e a vontade do Pai para a missão cristã do Calvário, para viver em concordância com seu plano e com seu propósito. Sempre muito feliz de tudo que estou lendo acerca dos trabalhos do casa, com pontos muito importantes. Assim que parabéns por essa forma muito boa, muitas pessoas fazendo de maneira muito bom, de uma maneira muito preciosa. E por isso, parabéns para cada um de vocês por essa atenção especial nos seus trabalhos de casa. Dou graças a Deus por tudo que Deus está fazendo com nós. Graças para Deus pela essa forma que Ele leva como missão a todos nós, levando-nos para seu propósito e para seu plano. E também levando-nos para essa realidade de viver no presente, de fazer as coisas agora e de fazer as coisas da maneira que Ele quer que nós outros façamos as coisas. Vemos essa importância de expressar nós, ministerialmente, que tem esse significado de expressar a natureza do Pai, o que Ele é, o que significa realmente seu caráter, a forma de vida dele, como Ele viveu, o que Ele fez, o que Ele não fez. Porque Ele também não fez muitas coisas que muitos homens fazem, mas sim fez as coisas que todo filho de Deus entende. E ele entendeu que estava embaixo do senhorio do seu Pai. E por isso damos glória ao nome do Pai, porque a missão cristã, o Calvário, está localizada no propósito do Pai. E hoje estaremos falando acerca da igreja que tem distinção pela execução. Quando falamos acerca dessa distinção, falamos de ser notório e ser visível. Na Escritura, a palavra de Deus fala que Ele nunca põe uma luz embaixo de alguma coisa, mas sempre põe essa luz para dar luz para todas as coisas. Se estivesse embaixo de alguma coisa, então perderia todo o propósito. Todas as coisas permaneceriam na escuridade.
e não seria notório. E assim a Igreja de Jesus Cristo viveu por muitos anos escondida, não somente por medo, mas também escondida pela religiosidade, também escondida nas tradições, com distrações e tantas coisas que acham que é de Deus, mas que está fora do desenho do Pai. Mas, graças ao Pai, que em missão cristã, o Calvário, Ele é nossa guia. Ele leva-nos a fazer exatamente o que temos que fazer. Quando vamos às Escrituras, ao versículo do Timóteo, capítulo 2, versículo 13, fala de como ser essa igreja visível, que é distintiva. Se nos damos por vencidos, se desistimos dele, ele não desiste de nós. Porque não é possível que ele possa ser falso consigo mesmo. Uma vez mais, se desistimos dele, ele não desiste de nós. Porque não é possível que ele possa ser falso consigo mesmo. Provavelmente algumas pessoas perguntaram para elas mesmas, mas essa palavra, não encontro a palavra distinguir, tampouco a palavra ser notório nem distintivo. Mas agora eu vou explicar a vocês por que falo isso. Fala aí, se desistimos dele, está falando de gente que pode desistir. Então, isso significa que não devemos desistir. E não estou falando que devemos ser melhores que Deus, nem que façamos uma competição com Ele. Mas eu estou dizendo que não devemos desistir, mas entender Ele. E não dizer nunca não para Ele, não resistir o que Ele quer. Como falou Deus para a igreja dos Efésios, fazendo coisas diferentes porque sempre desistiam e sempre eles querendo fazer coisas diferentes. Mas o Espírito Santo falava que ele não faz nenhuma coisa por ele mesmo, mas somente o que vê fazer ao Jesus Cristo. Agora, então, quando falamos de alguém que não desiste, significa que é uma pessoa em vitória. Na vitória tem que ser notória, não é uma fantasia. Não é como se faláramos, oh, eu tenho vitória, muito bom, sou vitorioso. Mas a evidência é que desiste de todas as coisas e a gente vê que sempre fica na derrota. Nas finanças, com a sua família, muitos problemas em toda a sua vida, com muitos conflitos, mas ele acha que sempre está em vitória. Porque lê nas Escrituras que em Jesus Cristo todos somos mais vencedores. E sim, é uma verdade. Mas quem é a gente que está em vitória? Aquela que é visível, aquela que tem distinção por essa vitória. E assim, essa parte das Escrituras é verdade através da sua vida. Por isso a gente não desiste dele, porque ele não desiste de nós. Agora, nós somos uma igreja que está em vitória todo o tempo, aquela que é visível e que tem distinção, aquela que tem essa notoriedade, que é possível olhar o que está fazendo. Por exemplo, nessa escritura diz que ele escolheu nós, não nós para ele. Ele escolheu nós para levar o fruto. Tem que ser notório, tem que ser visível. O fruto sempre é exterior, não está no interior, não está embaixo da terra, escondido. Sempre o fruto sempre está visível na parte exterior. Quando vamos a uma árvore de laranjas, sempre vê as laranjas visivelmente, sempre vê as coisas no exterior. Então, tudo o que falamos no dia de hoje tem que ser visível, tem que ser notório. Então, o Senhor fala, pelo seu fruto eu vou conhecer vocês. Então, a igreja tem que ser distintiva, tem que ser notória.
aquela que dá evidência do que está fazendo. Somente vou dizer, por exemplo, dar o exemplo da igreja da Antioquia, que pela primeira vez eles foram chamados cristãos. Por que eles foram chamados cristãos? Somente porque falavam do Jesus Cristo? Não. Porque o seu mensagem foi muito bonitinho? Não. Foram chamados pela maneira como eles viveram, porque foi muito notória a forma da sua vida e a gente mirava neles essa realidade de Deus. Não somente que eles eram iguais ao Cristo, mas eles faziam as coisas do Cristo. Por isso foram chamados cristãos. Uma igreja que é visível e que tem vitória. Agora, no outro lado, se vamos com as igrejas do Apocalipse, a todas Deus fala para eles, aquele que tem a vitória, aquele que vai ter vitória, não vou borrar o seu nome do livro da vida. A todo aquele que tem a vitória no futuro, todo aquele que vai ser vitorioso. Mas fala para elas, aquele que vai vencer. Não fala aqueles que já estão vencendo. Vocês que já estão na vitória. Então, por que essas 7 igrejas não foram vencedoras? E também falamos da Roma, que não está lá, mas que também foram parte dessas igrejas. Todas essas igrejas, sem essa vitória, sem essa notoriedade, foram notórias em outras coisas. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala porque vocês vivem de uma maneira diferente como a gente do mundo. Para a igreja de Roma fala, não sejam como a gente desta época. Mas então essa gente foi notória porque eles foram como a gente do mundo. Porque faziam as coisas como as demais pessoas do mundo. Com notoriedade, mas notoriedade dessa natureza velha, não da natureza do Cristo. Então, eles não foram vencedores, não tinham essa vitória. Por isso, no livro do Apocalipse fala, aquele que vai ter vitória não está afirmando que já foram vitoriosos. Falou para todos aqueles que vai vencer. Ensinaram para eles a revelação, mas eles viveram como eles quiseram. E foi muito notório como eles viviam de uma maneira diferente, em desordem. Aqueles ministérios não de uma boa maneira, com os dons do Espírito e o mover do Espírito grande, mas muitas pessoas com um nível alto, com muita sabedoria, mas a cultura do mundo entrou na igreja nessa época para transtornar e para fazer as coisas diferentes dentro da igreja. Então, o que aconteceu? Que foram muito notórios, mas notórios no desordem. Casas que são notórias em desordem. Há muita gente que é notória, que na área das finanças há muito desordem. Muitas pessoas que a forma como elas administram a sua profissão tem desordem. Então, sim, tem notoriedade, mas não com essa relação do propósito do plano do Pai. Porque ele diz, se desistimos dele, ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós. O que significa isso? Que ele não muda. Ele não muda. Não tem variação alguma. Não há possibilidade. Ou como a gente fala na Guatemala, não é possível que mude. Ele sempre permanece firme. Mas por quê? Porque não é possível que desista e não é possível que ele possa ser falso consigo mesmo. Porque ele é Deus. Desde o momento que ele faça uma coisa diferente à sua natureza, desde esse momento, seria falso.
Não somente seria outra expressão diferente, mas também isso faria dele um Deus falso. Mas Deus é verdadeiro, e a Escritura fala que Deus é verdadeiro e todos os demais homens mentirosos. Na palavra de Deus, apresenta para nós um Deus verdadeiro que fala a verdade, justo em todas as coisas. E é isto que o inimigo leva a igreja em muitas ocasiões. Acontece uma prova e, Senhor, porque isso acontece para mim? Agora que eu estou procurando você. E então nós começamos a olhar a Deus como um Deus injusto. E sabe o que está dizendo para ele? Está dizendo, você é falso. Não é esse Deus que a Escritura fala para mim? Ah, apóstolo, mas eu nunca falei isso. Nunca quis falar, mas sim com essa atitude que tem para ele. Uma atitude reclamando para ele. Por que isso acontece para mim? Por que Deus permite que isso aconteça para mim? Com isso você fala que Deus não é verdadeiro, que Deus não é justo, que Ele é como outros deuses. Mas a missão cristã, o Calvário, vive todos os dias a realidade daquele Deus verdadeiro. E que nós sabemos que todos os demais que o mundo inventou são aqueles que são falsos. Mas nós sabemos que somente é um Deus, o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas. Agora, então, vamos entendendo mais essa relação do tema que estamos hoje estudando, conforme este versículo do Timóteo. Então, por que Deus não é falso consigo mesmo? Porque a sua natureza é verdadeira. Não pode ser falso. Ele nunca vai ser falso, não pode ser falso. Por que ele não pode? Há uma coisa que ele não pode fazer, nem ser. Mas você vai dizer, ele pode fazer todas as coisas. Sim, mas há uma coisa aqui, a Escritura. Na Escritura encontramos que ele não pode ser, nem ser falso, nem fazer coisas falsas. Porque se ele fizesse essas coisas, então estaria fazendo tudo em contra da sua natureza. E ele nunca faria isso. Agora eu entendo que Deus é assim. Mas também leva a nós a entender que nós, como filhos de Ele, também temos que ser dessa mesma maneira. Mas por quê? Se Ele é Deus, Ele não muda, não tem variação alguma. É por essa natureza. Mas agora, olha isto, essa mesma natureza foi posta dentro de você e dentro de mim. Quando tivemos esse novo nascimento, quando Ele deu para nós essa oportunidade de experimentar a glória e que agora somos novas criaturas, Ele pôs essa semente dentro de nós. E se Ele, por essa natureza, não pode ser falso e nunca vai ser falso, então isso significa que você e eu nunca vamos ser falsos também. Agora você vai falar, não, isso não é possível, você está dizendo que eu sou falso, mas me deixa explicar para você, vamos continuar estudando, e então você vai dizer se sim ou se não. Porque falso somente entendemos como algo diferente, mas a realidade é que as ações na expressão da natureza. O que significa isto? Que é natureza e aquela que nós estamos expressando. Porque Deus nunca é falso. Agora vocês e eu vamos entender isso agora quando vamos a 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se na nossa fraqueza nos falta fé, Ele permanece fiel a nós. Então eu posso cometer pecado? Não, não está falando isso. Ele permanece fiel a nós e ajuda nós. Ele não pode nos abandonar, porque somos parte dele. Porque somos parte dele. Quão maravilhoso. Como muita gente pode dizer, maravilhoso Deus, o Deus que eu tenho. Exatamente é porque nós somos parte dele.
Ele deu essa natureza para nós. Por isso ele não desiste de nós e não é falso com ninguém. E é uma realidade que ele não pode ser falso por essa natureza e não desiste de nós. E qual é a razão disso? Porque nós somos iguais a ele, com essa mesma natureza, do mesmo origem que ele deu para nós. Agora, então, estamos entendendo mais como é que a gente vive coisas falsas. Por exemplo, vou falar desta maneira. Vocês vivem como a gente do mundo, falou o apóstolo Paulo. Oh, vocês vivem como a gente deste tempo vive, falou para a igreja do Roma. Ou a igreja dos Coríntios, vocês têm muito de sorte. O que falou para eles? Está dizendo que vocês são filhos de Deus, vivendo uma falsidade. Agora vamos entendendo mais. Quando vivemos diferente, o contrário à natureza de Deus, então ficamos sendo pessoas falsas, porque não somos, nem expressamos o que somos, não estamos expressando o que somos. E não é essa expressão da natureza do Cristo, mas é a expressão da natureza velha, do meu passado, com meu propósito, com meu plano, de todas aquelas coisas que levam-me e que me levam longe de Deus, longe do seu plano. Então, se não é a natureza do Deus, então é falso. Lembre-se dessa parte da escritura que encontramos no Efésio, que antes estávamos longe de Deus, fora da sua glória, por a razão de Adão e Eva. E nesse tempo entrou o pecado. Estávamos longe da glória de Deus, mas agora em Cristo estamos com essa conexão com Deus. Já não longe de Ele, mas agora conectados com Ele. Mas a maioria dos cristãos acham que podem viver como eles querem e que as coisas são difíceis e que não posso ter vitória e que todas as coisas são difíceis. E então tem notoriedade, mas por outra natureza diferente. E se é notório, e se é visível, mas por coisas diferentes. Então o Senhor está levando nós como missão cristã do Calvário, que tenhamos essa distinção, mas com a expressão do Cristo, que façamos notório Cristo Jesus. Por isso o Espírito leva a nós para ser testemunhos, que todos nós sejamos esses testemunhos do que o Espírito Santo faz de nós. Quando somos cheios do Espírito Santo, podemos ser testemunhas e mostrar para o mundo que Ele é verdadeiro. Então, todas as minhas ações têm que revelar as minhas atitudes, o meu caráter, a maneira que eu vivo, a vitória que eu tenho a meu redor, no financeiro, com a minha família, no meu trabalho, no meu país, na cultura. Nada, nenhuma coisa tem influência na minha vida. Então isso significa que eu não sou falso, mas eu sou verdadeiro como ele. Quando eu deixo que a cultura tenha influência na minha vida, como falava que em muitas ocasiões vamos aonde toda a gente vai. Isso aconteceu com a igreja do Efésio. E o que passou com a igreja de Éfeso? Que eles queriam viver como todas as demais pessoas e não queriam viver como filhos de Deus. Eles diziam, isso que eles estão fazendo é mais bonitinho, é melhor. Eu quero viver como eles. Aqui na Guatemala falamos de uma maneira que eles, como se eles falaram, é bonitinho, eu quero viver como eles vivem. Não querendo o de Cristo, mas querendo as coisas do mundo. Porque fica com essa ira, porque tem céus, porque critica as demais pessoas. Ah, é porque eu sou débil, eu sou humano. Então ali está falando esta vida velha é melhor que a vida do Cristo. Então agora estamos entendendo nós as coisas que são falsas e as coisas que são verdadeiras. Coisa falsa é quando você e eu não expressamos a realidade da natureza do Cristo.
Quando tenho outras coisas que quero fazer e explico desta maneira. Porque vocês chamam-me o Senhor se não estão fazendo o que eu falo para vocês. Mas, Senhor, no seu nome eu tiro longe os demônios. Se estão fazendo as coisas do ministério, mas com seus interesses. Se estão fazendo o que talvez vocês acham que estão fazendo para o Senhor, mas olhe o que o Senhor falou para eles. Não conheço. O que falou para eles, vocês estão expressando uma natureza diferente. Mas se eu estou fazendo o que você falou para mim que fizer, eu fiz milagres. Sim, mas não é somente fazer as coisas no seu nome, mas como fazemos as coisas. Se estamos expressando Ele, essa expressão ministerial, se não fazemos conforme essa expressão, então é uma expressão diferente. E falando desta maneira, com esse versículo que estávamos falando, ele estava falando para eles, vocês são falsos, por isso não conheço vocês. Sim, mas eu estou trabalhando. Sim, mas tem de sorte. Sim, mas estou fazendo isto. Sim, mas vive como gente do mundo. Sim, pero se eu sou filho de Deus, com um novo nascimento. Sim, mas vive como as demais pessoas. Então estamos vivendo uma vida de falsidade, com uma fantasia. Isso significa que é falso, que não existe. Isso é uma fantasia que você acredita que é uma coisa, mas você não é. Como podemos dizer, tantas coisas que nós quiséramos fazer, os sonhos, mas nenhuma dessas coisas é realidade. O que significa então que é falso? Por isso diz que Deus não pode ser falso. E tampouco Deus pode ser falso com seus filhos. Olhe que maravilhoso ser um filho de Deus, então. Então, não somente formar parte da igreja, ir para o templo, tomar as minhas classes, ir para aprender mais de Deus, mas se a minha vida tem que ter concordância com a vida do Cristo Jesus. Por isso fala que se algum está em Cristo Jesus, uma nova criatura é. Coisas velhas passaram, as coisas velhas já não estão aqui. Todo verdadeiro, então, agora fica conosco. Agora o verdadeiro está em nós. Então, o que é a vida verdadeira? Que o falso foi embora e a verdade vem para nós. Porque Jesus Cristo é a verdade foi posta dentro de nós, não somente para falar verdade, mas se a verdade foi posta dentro de nós, que é Cristo Jesus dentro de nós, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós dizemos que a gente é cristão, estamos falando nós somos verdadeiros, somos a verdade. Ah, não, 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 isso é ser orgulhoso. Isso é uma trampa do inimigo, acreditar que isso é orgulho. Mas muitas pessoas puseram falar como orgulho, mas não é orgulho, porque a característica da natureza de Deus é ser como ela. Em muitas ocasiões, com todas essas trampas do inimigo, que não, isso é orgulho, que a gente vai acreditar de mim que eu sou orgulhoso. Não, você não tem que dizer, você tem que fazer visível a verdade na sua vida. Então, o quanto importância tem viver nessa verdade e ter essa distinção precisamente pela verdade de Deus em nossa vida e ser essa expressão da sua natureza, ser essa revelação do que Cristo é. Então, por que para essas 7 igrejas Deus fala para ela, se vai vencer? Então, uma pessoa tem vitória não somente por ganhar,
mas uma tem vitória em Cristo Jesus por natureza. Uma não somente tem vitória somente porque Cristo venceu o inimigo na cruz. Você e eu somos vitoriosos porque a natureza que foi posta dentro de nós não tem vitória, é vitória, é essa vitória. Então, quando eu faço coisas diferentes, com derrota, com fracassos, com frustrações, revelando outra coisa diferente, um plano diferente do plano de Deus, então estou vivendo como filho de Deus, mas com uma vida falsa, revelando e mostrando para a gente uma natureza falsa. E se tem a natureza de Cristo e revela outra coisa diferente, então é falsidade. Como a igreja de Roma, filhos com novo nascimento, mas com uma forma da gente do mundo, fazendo as coisas do mundo. Tinha essa natureza do Cristo, mas fazendo coisas do mundo. A igreja do Éfeso, com novo nascimento, mas vivendo como a gente do mundo, não como Cristo. Isso é uma pessoa falsa, porque está vivendo algo que não é. Quando você vive algo que não é verdade, quer dizer que você é falso. Então é mentiroso. Mais exemplos. Todas as demais coisas que são pecados. Tudo isso é falsidade. Por isso, todo aquele que conhece a verdade e não faz a verdade, então é pecado. Conhece, mas não faz a verdade, então por isso é pecado. Então, o que é uma igreja que tem distinção? Qual é aquela igreja? A igreja que tem essa expressão do Espírito Santo. E serei testemunhos. O Espírito Santo faz de nós uma igreja com distinção. Quando o Espírito Santo está na nossa vida, uma das coisas básicas, primeiras coisas que o Espírito Santo faz em nossa vida é que faz de nós pessoas com distinção, pessoas notórias. Somos notórios por ser testemunhas do Cristo, revelação da sua natureza. Então agora entendo que ser notório não somente fazer coisas boas, não, é ser o que já somos no Cristo. E quem faz isso? O Espírito Santo. Por isso fala a Escritura, quando o Espírito Santo vem para nós, vai dar poder para ser testemunho. Então não é que eu não posso, eu tenho debilidades, não. Lá na palavra de Deus fala que Ele dá poder para ser testemunho. Não somente poder para fazer milagres, mas poder para fazer as coisas. Então, se você fala, não posso, estou triste, é na minha debilidade, tenho medo, não está fazendo uso desse poder. Então, vive uma vida cristã em falsidade. Por isso, na palavra de Deus, encontramos em 2 do Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois o Espírito que Deus nos deu, Deus não nos ha dado o Espírito. E se Deus não deu o Espírito de covardia, então quem deu para... Mas Ele deu o Espírito do poder e de amor e do equilíbrio. Se Ele não deu para nós o Espírito de covardia, então se nós falamos, tenho medo, então estamos vivendo uma vida falsa, uma natureza diferente, expressando coisas diferentes. Isso significa que você é falso. Eu sou isso, eu tenho medo. Não, você não é isso. Numa ocasião, uma pessoa estava falando mentiras e eu falei para ele, e ele falou para mim, eu sou isso, eu mento. Eu falei para ele, não, você não é isso. Somente se você não nasceu de novo. Mas se você nasceu de novo, então você somente está vivendo uma mentira. E ele falou para mim, sim, tem razão, apóstolo, isso é somente hábitos da minha vida.
E agora que estou no Cristo, eu continuo fazendo essas coisas. Então, ele não estava vendo o que ele é, mas ele estava olhando o seu passado, vivendo essa falsidade. Então, estou dando tempo para que a gente entenda o que estamos falando e acho que não vamos terminar de falar tudo o que temos que falar hoje. Mas é importante que a gente entenda isto, porque aqui é preciso entender se a gente é verdadeira ou falsa. Porque quando ele vira de volta e se a igreja não está santa e sim coisa falsa, então ele vai dizer, não, eu não conheço você. Mas se ele diz isso para nós, é porque ele não vai encontrar a sua natureza dentro de nós. Porque ele falou para eles, eu não conheço vocês, porque ele não estava mostrando a natureza de Deus. A pergunta de hoje é, você como pastor, como responsável, o que natureza está expressando? Aquele que é parte dos grupos, aqueles músicos, mas todas as pessoas também, aquele que trabalha, aquele trabalhador, aquele chefe, aquele pessoa fora do templo também. O que natureza a gente está olhando em você? O que está você revelando e mostrando? Somos testemunhos de Cristo ou somos outra coisa? Porque o Espírito Santo e a vida no Espírito Santo é aquele que faz de nós notórios na revelação do Jesus Cristo. O que vai ser notório é Cristo. Não temos que dizer, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou a verdade. Não, a gente vai ver isso em nós. O que está a família olhando em você? Não tem importância se você é pastor, se você é advogado, se você é doutor, engenheiro, ou se você trabalha em coisas diferentes. O que a gente está olhando no seu redor? O que a gente está vendo em você? O que a gente está conhecendo? O que você está fazendo notório? Que importância então é essa igreja que tem distinção pela execução? Mas por quê? Porque revela o Cristo em todas as coisas. E quando diz que ele não deu o espírito de covardia, é porque isso é falsidade. Não estou dizendo que não existe. Estou falando da diferença entre uma coisa e a outra. Aquele que é covarde faz de você um filho de Deus em falsidade. Aquele que é mentiroso faz de você um filho de Deus falso. Ah, não, apóstolo, mas sim, você está revelando coisas diferentes. Por isso fala que ele não deu para nós. Não deu para nós o espírito de covardia, mas do amor, do equilíbrio e do poder. Daquele poder e daquele equilíbrio. Isso sim nos deu. Então, se ele não deu para nós, mas se fazemos coisas em covardia, por essa razão, na Bíblia encontramos que aquele que não multiplicou aquilo que Deus deu para ele, porque ele tinha medo e ele falou, eu tinha medo. Mas a realidade, e agora entendendo isto, sabe por que Deus tirou de ele o que deu para ele e deu para outro que sim entregou mais? Porque aquele revelou uma natureza contrária, uma natureza diferente, uma natureza que não foi seu desenho. Porque o desenho foi que ele era capaz, ele tinha que fazer mais, mas ele falou para Deus, eu tinha medo. E em outras palavras diferentes, ele falou, eu fiz coisas contrárias. E isso é uma falsidade, isso é falsa a natureza do Cristo. Dar coisas diferentes que não, a gente não é falsidade. Se somos filhos de Deus,
Mas aquele que não nasceu de novo é mentiroso por natureza, porque não nasceu de novo. Essa natureza é diferente, é velha, não é parte do Cristo. Tem corrupção por natureza e pudermos falar mais coisas. Mas o Filho de Deus já não tem essa natureza. Então, por que sim é possível viver conforme a vontade de Deus? Porque Deus falava, não posso fazer uma coisa por comigo mesmo, porque a sua natureza não permitia a ele. Mas porque não permitia a ele fazer? Não porque falava, não faça isso. Não, não somente é por mandatos, mas é porque não podia fazer as coisas porque tinha a natureza do Pai, por isso precisava do Pai. Então, por que a gente faz muitas coisas diferentes se a natureza do Pai também tem nós? Isso é importante. Porque então não somos essa igreja com notoriedade que expressa a natureza do Cristo, mas estamos revelando uma coisa diferente. Então somos testemunhas de uma natureza diferente. Por isso o Senhor falou para a igreja do Efésios, eu tenho uma coisa em contra tua, uma coisa em contra tua. O que foi isso? Que eles não estavam fazendo as coisas corretas. Eu tenho uma coisa em contra tua, que deixou o seu primeiro amor. Eu não sinto mesmo que antes orava muito, lia as escrituras, falava de Deus, chegava do primeiro ao templo, orava muitas horas, agora não sei o que passou. Eu tenho algo na sua contra. Em outras palavras, você vive uma forma de vida falsa, porque o que você é um filho de Deus conectado com o Pai, entendendo o plano e propósito de Deus, entendendo que Ele quer e a forma e tudo o que tem que fazer. Isso é uma igreja com distinção. Isso é uma igreja que tem distinção, com relacionamento à revelação do Cristo Jesus em nossa vida. Há uma palavra importante quando vamos juntos às Escrituras e lendo juntos isto, aqui nesta palavra mesquinho. Mesquinho é uma pessoa capaz de cometer ações que podem prejudicar outras pessoas ou se comportar de maneira desprezível e ruim. Quando fala ruim é que não está bom, que faça as coisas diferentes, que faça as coisas mal, que não gosta de dar, que sempre está falando coisas ruins. Isso foi muito caro, eu não quero dar. O Senhor fala que eu tenho que dar. Isso é muito, não quero dar. Que não gosta de dar as coisas, que sempre está falando coisas ruins. Então agora vamos entender ainda mais Juízes capítulo 7. Por que razão, quando vamos a Juízes na Bíblia, encontramos essa importância de fazer as coisas como Ele quis que nós façamos? Agora, estou somente falando para poder ir a Juízes. Mas primeiro vamos a 1 capítulo 4, versículo 20, na versão hispano-americana. Tudo isto que estou falando de falsidade, se você lembra, agora eu somente vou falar, no Juízes 7 diz, se você tem medo, então uma das primeiras coisas que Deus tirou de Gideão foi o medo, porque senão, então, a guerra ia ser com medo. Então, o que estou falando e esta base que estou falando é para poder trabalhar em juízes também. Mas se vamos a 1 Coríntios 4:20, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em eficácia. 46:22. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas 46:22. em eficácia. 46:30 now.
Oxe, tremendo. Okay. Consiste em eficácia, em fazer as coisas Did we say exatas. check on the time? De fazer as coisas exatas como Ele quiser. Porque isso é igreja com distinção, por isso a execução exata é aquela que entende o Senhor. Por isso faz as coisas exatas. E isso é quando nós executamos a verdade. Olha, eu fiz, mas eu não fiz perfeito. Ah, eu fiz, mas olha, foi difícil e agora eu não quero seguir, agora eu não quero continuar. Isso não é uma pessoa com eficácia. Uma pessoa com eficácia é aquela que faz as coisas exatas. Por isso fala que o reino de Deus não é somente palavras. Se falamos de outra maneira, não é somente falar coisas bonitinhas. Muita gente escuta a gente falar e eles pareceram que arreglaram todas as coisas, mas a sua casa está em vagância. A sua casa está em vagância e todas as coisas que fazem desordem, mas a gente escuta elas e dizemos, uau, maravilhosa palavra. Então não são somente palavras, não somente de ensinanças, é de eficácia. O reino de Deus tem que dar frutos, tem que ter evidências, tem que ter notoriedade, tem que ter essa revelação. Por isso, quando uma pessoa vive o reino de Deus, é notório. Razão, então, quem é? Quem é aquele que tem eficácia? Não somente quem segue os mandamentos, mas quem conhece, como falamos a segunda-feira passada, aquele que entende como atua Deus e que conhece as Escrituras também. É alguém que conhece o coração de Deus e atua conforme a sua palavra e seu propósito. Agora temos aquele exemplo do Jesus Cristo em Cântico dos Cânticos que diz assim: o meu amado é bonito. O que significa bonito? Que ele foi uma pessoa com uma saúde boa, alguém distinto, alguém bom, não aquele que sempre estava cansado, com sonho e com muitos problemas, sempre doente em todas as ocasiões, e não aquele que foi bonito. Também queimado do sol, e ele se destaca entre 10.000 homens. Em Jesus, porque estamos falando de Jesus, estamos em todo falando de Ele, e falamos que Ele se distingue não somente entre um ou dois, Ele foi distinto entre 10.000, foi muito diferente, foi visível. E na versão NVI também falamos da importância de fazer as coisas exatas, com essa eficácia. No Eclesiastes 10:10, diz assim: se o machado está seco e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. O sucesso, aqui está a importância, está na ação sábia e bem executada. O sucesso está na ação sábia e bem executada. Então, não é somente golpear com força. Acho que o golpe é duro. Não é somente isso. É porque, como fala aqui, o sucesso está onde? Está na ação sábia e bem executada, bem feita. Então agora entendemos porque os grupos nas casas, os grupos de comunhão, não estão tendo bons resultados porque estamos golpeando duro, mas não com essa sabedoria nem com essa eficácia. A igreja também, porque vemos que a igreja, em ocasiões, há problemas e muitas ocasiões que achamos que são más, que são ruins e falamos que o diabo, o inimigo quer paralisar a igreja, mas não, são os mesmos irmãos, a mesma igreja que estão fazendo esses conflitos. Por não
Entender e somente golpear duro, mas não fazendo as coisas bem feitas com sabedoria e de uma maneira boa e bem executada. Se algo Jesus foi notório é porque foi notório entre 10.000, não somente porque foi bonito, mas também por essas corretas ações. Distinto, visível, se deu a conhecer diante das demais por essa vida, por as suas ações. Por isso Jesus foi distinto. Por isso ele foi distinto entre 10.000. Mas agora, então, aqui fala que ainda que golpeemos duro e com força, e sigamos golpeando com força, isso não é importante. A importância é a sabedoria e a ser as coisas bem executadas com essa mesma forma, conforme ao plano de Deus, como devemos fazer. Então, por que não temos resultado correto nas coisas que fazemos, não somente dentro da igreja, mas também fora? Porque a família sigue com muitas coisas ruins, falando coisas incorretas, mas, apóstolo, eu oro, temos essas reuniões de oração, mas as coisas continuam igual. É porque golpeamos com força, mas não com sabedoria, nem bem executadas. Porque é importante fazer as coisas como Ele quer que nós outros façamos. Não somente seguir mandamentos, não somente seguir mandamentos, nem fazer uma rotina como Moisés, que ele golpeou a roca, agora eu golpeo a roca também. Então ele não entendeu, mas falou e não saldrá água se não golpeo, então tenho que fazer como eu fiz antes. Mas vem um Senhor e ele falou para ele, não santificou meu nome, por isso ele não entrou a terra. Mas a gente pode dizer, como foi isso se ele caminhou 40 anos no deserto e sofreu muito? Sim, mas ele expressou não a verdade, mas outra coisa. Estava expressando falsidade. Assim que a coisa importante é o que a gente está expressando. Se estamos revelando aquelas coisas que já são do passado, que se foram de Deus, mas que agora estamos fazendo. Então estamos fazendo somente coisas falsas, não embaixo da guia do Espírito Santo, não como o Senhor quer. Então, o que o Senhor está dizendo para nós? Que o sucesso da nação sábia, o sucesso do meu trabalho, da minha casa, da igreja, como chefe, o sucesso em todas as coisas, em tudo o que eu faço, onde vai estar esse sucesso? Não em golpear as coisas com força, mas em fazer as coisas com a mesma forma do plano e a vontade do Pai. Se não faço dessa maneira, então revelo uma natureza diferente. E então, assim como ele não desiste e não é falso, assim também, se nós entendemos essa natureza que temos dentro de nós, não é possível ser falsos para nós mesmos. Muita gente diz, odeio quando a gente diz mentiras para mim. E tá bom que não gosto disso. Mas é mal quando você também fala essas mesmas mentiras e não gosta, mas você também mente. Então, sim, há um problema grande, porque revela uma natureza diferente. E por isso o Senhor está falando que não é somente golpear com força, não é somente que estou seguindo os mandatos, sim, mas como está fazendo. Aí encontramos essa expressão do ministério em fazer as coisas com sabedoria e com uma execução correta. Dessa maneira é como nós fazemos corretamente expressão ministerial. E até agora vamos começar a ver Juízes 7, mas vai haver mais programas do Reforma Apostólica.
Mas hoje somente vamos juntos ver Juízes 7 e estudar juntos o que Deus realmente quer que nós façamos. Em Juízes 7, fala acerca da vitória, do sucesso da vitória, que tem que ter essa expressão como o Senhor. A gente provavelmente acreditou que toda essa gente, os 32 mil, foram muitas pessoas para todos os demais ao redor. Para toda essa multitude de gente que estava lista para atacar o povo de Israel. Mas o Senhor falou esta base e falou: se vocês vão para a batalha com 32 mil, vai dizer que vocês foram fortes, que vocês foram suficientes e vão roubar a glória. Mas o Senhor falou que essa vitória era somente para que seu nome fora glorificado. Então, vamos explicar isso desta maneira e vamos entender as coisas. Lembro que em uma ocasião, ou muitas ocasiões aconteceram, mas não uma ocasião, em uma igreja, uma irmã começou a falar: eu quero dar graças para Deus. E olha o que o inimigo estava fazendo nela. Eu quero dar graças para Deus porque Ele me sanou. E é porque eu orei muito. Foi já dessa maneira. Fiz as coisas diferentes porque acreditamos que é por aquelas coisas que a gente faz que o Senhor atua. Mas o Senhor atua para dar glória a seu nome. Porque eu orei muito. Não foi por isso. Não foi porque você orou muito. Então, aí você está roubando a glória de Deus. Sim, eu fiz muitas coisas. Não, porque Ele quer. Ele é o protagonista. Isso é o que o Senhor preparou para Gideon e para o povo de Israel. Vocês não vão fazer as coisas para roubar a glória e falar depois que vocês foram fortes e vocês tivessem essa glória pela sua força, mas porque eu sou Deus. Vocês vão fazer como eu quero que vocês façam. Também essa vitória já está neles. E estes pontos são importantes porque eu quero acreditar que vocês já leram Juízes capítulo 6. Então, vem Deus e fala para Gideon no versículo 10, no verso 10. Então, vamos a Juízes 7:10, quando Deus derriba e tira esse medo de Gideon, dizendo: não é assim como você vai atacar. Então, agora vamos a fazer esse relacionamento que a gente falou com anterioridade. Quando há uma construção, você vê as coisas que fazemos uso e depois tem uma união. Isso é o que vamos a fazer agora. Então, vemos em Juízes 7:10 que Deus fala para Gideon: mas se você tem medo de atacá-los, isso é importante, desata o campamento com seu servo pura. Ouça que os medianitas estão dizendo e você se encherá de coragem e terá ânimo para atacar. Agora aqui vem um ponto importante, um ponto que a gente tem que entender, muito, muito importante. Então Gideão e seu servo pura desceram nos limites do campamento inimigo. Então isso significa que Gideão tinha temor, tinha medo. Então ele mesmo evidenciou que tinha medo e que precisou de escutar algo diferente, de receber essa força, mas se o Senhor falou para ele com anterioridade que a vitória era sua. Em quantas ocasiões atuamos dessa maneira que o Senhor fala para nós: a vitória é sua, mas a gente vai com medo e queremos escutar mais coisas. Apóstolo, eu quero escutar algo diferente, que o Senhor confirme o que Ele falou, mas eu falo: Ele já falou para você. Sim, mas eu quero escutar algo mais. E isso que significa? Que você está fazendo as coisas falsas
e que está falando que ele é falso porque você acha que ele pode mudar e trocar o que falou. Se ele já falou uma coisa para você, não tem que esperar mais palavras de alguém mais, nem perguntar uma vez mais. Se ele já falou que faça uma coisa, isso tem que fazer. E o que a gente tem que fazer. Então, voltando a isto, ele desceu e o que aconteceu? Então, os judeus se procuraram falar e mostrou que ele tinha temor porque falou Deus, tome a fúria e desça, e ele fez, e então isso demonstrou para Deus que ele tinha medo. E o Senhor, em outras palavras diferentes, falou para ele: não quero que ataque com falsidade. Quero que você ataque embaixo da minha verdade, conforme a minha verdade. Quer saber por que você não tem vitória nas suas provas e nas suas lutas? E por que não faz as coisas exatas? Por que não madurou? Porque o grupo e a igreja não cresceu? Porque a sua família não tem ordem? Porque as suas finanças não têm ordem? Porque todas as coisas não são notórias? Porque estamos fazendo coisas que o Senhor diz, mas com medo. E quando temos medo, atuamos com falsidade. Aquele que tem medo é como dizer, tem medo de humanos. Sim, mas de humanos do mundo. Mas eu posso fazer todas as coisas no Cristo que me dá força. Ele não deu para nós espírito da covardia. Então, se eu falo que tenho medo, então eu estou dizendo que ele mente. E eu estou dizendo que ele é mentiroso. Em quantas ocasiões nós falamos dessa maneira e não, ele não é mentiroso? Nós falamos mentira. Não, acho que ele disse isso, mas eu sou uma pessoa normal. Então você não é filho de Deus, nascido de novo com a natureza de Cristo? É impossível que ninguém sinta medo porque então já está achando coisas distintas conforme a natureza velha e falar conforme a seu passado. Mas vem o Senhor e liberta a Gideão de esse medo e demais coisas que ele fez anteriormente, mas falando deste momento. Em outras palavras, ele falou, não vá atacar com temor. E em quantas ocasiões a gente atreveu a atacar e tirar e fazer e ter vitória com temor, tentando fazer verdades baixo ações falsas. Então, não vamos ter a vitória real, porque a expressão é diferente da verdadeira natureza. Porque Jesus sempre tinha essa vitória, porque ele sempre fez as coisas corretas, com essa atitude, porque ele não golpeava com força, mas com sabedoria. E não somente falar com força, não, estamos falando da atitude. Sabia que fazer no momento exato. Ele não deixava que a gente falara para ele e deixara que fizera coisas distintas. Nem sequer pela sua mãe, quando falou, eles não têm vinho, mas ele fala para ela, não, eu não posso porque não é meu tempo. Ele não deixava que ninguém mudara e fizera coisas diferentes. Em ocasiões, nós deixamos que a gente mude quem somos e troque a verdade de Deus em nós e falamos sim, sim, então fazemos falsidade. Cuidado com essas coisas, porque uma pessoa que está na verdade não permite falsidade. E não estou falando de doutrinas diferentes, não, estou falando dessa natureza que não é do Cristo. Agora, voltando a esta parte, então. Por isso, vem com Gedeon e trabalha com Gedeon essa parte. Não, você não vá se vá com medo, falsamente. Leva medo, e ele demonstrou medo, porque foi configurar o campamento. Então, em outras palavras, se eu preciso de mais força, porque eu sou débil, eu não acredito, isso no Senhor não é correto. O Senhor fala a verdade ou não fala a verdade para você? Acredita nele ou não acredita?
Não há duas coisas distintas. Ele desceu por aí, então o que mais disse aqui? Aqui confirmamos o que o Senhor falou. Os exércitos então de Deus desceram até os limites do campamento inimigo. Estavam nos exércitos de Midian, do Amaleque e dos povos deste cobriam uma multitude grande, cobriam vale como uma nuvem de gafanhotos. Então significa que eles foram muitas quantidades grandes. 32.000 pessoas não foram suficientes, isso é o que acreditamos, mas quando Gedeão chega, escuta a gente falando acerca de um sonho. Então o Senhor fez uso dos inimigos para confirmar para Gedeão essa verdade que ele falou para ele anteriormente. Os mesmos inimigos seus, o Senhor usa para confirmar o que já ele falou para você. Porque ele desceu para o campamento inimigo e uma pessoa sonhando fala, mas foi confirmação do que o Senhor falou. Assim que por isso temos que escutar os inimigos. Não, eu não quero escutar os inimigos. Não, escutemos. Ele usa os inimigos, ele é o Senhor, ele tem controle das coisas. Não somente da igreja, mas tem controle de toda a criação, de todas as coisas que acontecem. Ele tem controle de tudo. E aqui vamos a falar também mais acerca disso e que continua dizendo. E vem e diz assim, e uma disse, tive um sonho na qual um pau de cevada veio rolando para dentro do campamento. Eles não sabiam que Gideão estava escutando e fala aí. O amigo respondeu, o que Gedeão queria escutar nesse momento. Deus entregou todo o exército midianita nas mãos dele. E quando Gideão ouviu o sonho, sua interpretação postrou-se em adoração. Voltou para o acampamento de Israel e gritou, levantem-se, o Senhor entregou o exército midianita em suas mãos. Então ele acreditou mais o que os inimigos falaram que a Deus mesmo. Em quantas ocasiões acontece assim para nós? Não, eu preciso de confirmação. Se o Senhor dá-me uma señal, então eu vou. E acreditamos mais aquela señal que a Deus mesmo. Ainda o Senhor fala a verdade e não acreditamos. Então, o que aconteceu com Jesus? Tudo o que ele estava ouvindo dos inimigos, que Deus mesmo, o que ele ouviu de Deus, então se fortaleceu mais ele por todas as palavras que escutou e foi atacar-los, foi para falar com seu povo. Antes foram 32.000 e fala para eles, Gideão fala para eles que todos os que têm medo voltem. Nunca volte a atacar, nunca faça batalha com aquele que é mesquinho, com aquele que não tem interesse de ter sucesso. Nunca lute com uma pessoa que não dá importância, que não quer fazer as coisas. Uma ocasião fui ao banco e encontrei um irmão e ele falou, apóstolo, como vai? Tudo bem? E eu falei, um momentinho, irmão. Não acredita que eu tenho o coronavírus. Você acha que eu estou doente? Que eu tenho enfermidade? Não, não. Diz que o governo diz que a distância é importante. Não, com isso falou, com essa ação, você já falou para mim que você não tem cuidado. Não somente saúde, medo, palavra, com distância. Cuidado com essa gente que não dá importância. Essa gente que fala, não importa, tudo tá bom, tudo tá bom. Quando eu vou para o campo e as pessoas lá, eles falam para mim, não, tudo aqui as coisas estão bom. E quando eu olho, as
as coisas estão muito mal no povo acerca da enfermidade, mas a gente tem que ter importância também nessas coisas. Não, apóstolo, se tudo está bom. Mas se você quer acreditar isso, então acredite, mas eu dou importância a todas as coisas. E o Senhor ensina isso para Gideão. Nunca vai à batalha com pessoas que têm medo. Nunca, pastor, nunca faça as coisas com medo. Nunca faça as coisas com gente que tem medo. Ah, mas tem capacidade. Sim, eles foram guerreiros, mas tinham medo. Com cansaço. O que resultado pode dar? Tem muito cuidado com a gente que está no seu redor, essa gente com a qual está ao seu redor. Não tem nenhum problema, tudo está bom. Não, Deus falou não, com eles não. Essa gente não pode trabalhar. Está servindo e está fazendo muitas coisas, mas essas pessoas não vão fazer as coisas exatas. Essa é uma lição para a missão cristã do Calvário. Então agora não significa que essa pessoa que tem medo tem que ir embora. Não. Ajude-los, fale para eles, ensine a verdade do Cristo, ensine a viver essa vida que dá essa realidade do Cristo para fazer as coisas exatas. Mas não façamos as coisas com pessoas que têm medo. Temos que ser pessoas como Jacó. Todos os animais, quando juntou aquelas que foram fortes com aquelas que estavam fortes e aquelas que estavam doentes, não abandonou elas, somente apartou as doentes daquelas que estavam fortes. Ele não juntou as doentes com as fortes. Isso é ter sabedoria. Isso é fazer as coisas da maneira correta. E dessa maneira é como Deus quer que nós façamos. Execute as coisas da maneira correta. Em quantas ocasiões, como pastor e gente que fica perto de nós, temos gente somente com temor, com medo. Não estou dizendo que falamos para eles que têm que ir embora, mas ensinar eles e fazer as coisas corretas. Mas não continuemos se a gente está ficando com medo. Agora tem que ser um tempo de fazer perfeitos os santos, para fazer toda a gente útil na obra de Deus, mas não somente fazer, mas fazer as coisas com sabedoria. É por isso que, inclusive, para servir as mesas, diz na palavra de Deus, que tinha que ser gente com sabedoria. Mas isso não tem importância? Sim, tem importância. Gente com bom testemunho. Gente que tinha não somente capacidade, mas gente que fazia notória a natureza. Gente que não fora falsa. Pessoas que não foram falsas, nem fizeram as coisas com falsidade. Lembre que o Espírito Santo faz de nós testemunhos do Cristo. E quando falaram gente de bom testemunho, falaram que não foram falsos. Mas se somente são servir as mesas, não, mas se somente é para essa gente que fala assim, essa gente que fala assim já falou tudo para você. O Deus falou não é com eles. Com essa gente que tem distrações em todas as coisas. Essa mesma gente que está lá, que não está fazendo as coisas exatas, com eles não. Mas se cheve eles a fazer as coisas corretas. E depois dessa com Gideão, foram 10.000, mas Deus falou, não, são muitos. Nós provavelmente pudermos falar, não, Deus se equivocou, porque... Mas Ele conhece todas as coisas e Ele é perfeito em todas as coisas. Ele falou para Gideão, eu entreguei eles a você. Outra missão. Não vou
entregar para você, mas já entreguei eles a você. E não lembra isso para você que Cristo já venceu o inimigo e envergonhou ele diante de todas as pessoas e derrotou ele? E que nesse momento ele fez notória a vitória dele e que agora o que a igreja tem que fazer é notificar. Você sabe porque muitos problemas nas igrejas fazendo como regra espiritual para vencer o inimigo, mas o inimigo já está vencido. Quer ter vitória naquele que já foi vencido. O que a igreja tem que fazer agora é notificar. E isso faz de nós mais que vitoriosos. Mais que vitorioso. Quem é aquele que é mais que vitorioso? Aquele que notifica o que já foi feito. E isso é o que a igreja foi chamada. Mas estamos tentando ter vitória diante de alguém que já foi derrotado. Por isso vem Deus e confirma para ele que eles já foram entregados. Em outras palavras, a vitória já é sua. E, por suposto, isso não significa que não temos que fazer nada, dormamos, não. Ele disse para Gideão que tinha que fazer exatamente o que Deus falou. Não lembra essa parte da escritura quando diz que tudo está preparado e os campos brancos, mas a gente tentando de fazer os campos brancos quando os campos já estão brancos e preparados. Então quer dizer que não acreditamos em Deus e estamos atuando em falsidade. Quando eu tento fazer o que Deus já foi feito e não acredito, estou tentando fazer coisas que Ele já fez, estou dizendo que Ele é mentiroso. E quantas pessoas, quantos discípulos de Cristo, quantos pastores, quantos discípulos, pessoas, trabalhadores, mestres, em nível geral, quantos estão vivendo dessa mesma maneira? Deus falou para Gideão, eu entreguei eles. E por essa razão a igreja é a expressão do Cristo. E este é somente um exemplo. Gideão e estes 300 pessoas, o motivo deles era expressar o poder dele, a manifestação dele, a vitória já era de Gideão. Agora eu somente coloco você neste lugar para mostrar às pessoas que eu já sou vitorioso. Agora, aquelas que tinham medo, mas também aqueles que tinham esse medo e temor, Deus falou para Gideão, não, com essas pessoas não. Mas agora, pegue eles e cheve eles para o rio e prove eles nas águas. Nesse lugar você vai provar eles. Então, o que Deus provou neles? A gente que ficava distraída. Eles não estavam fazendo coisas ruins, mas estavam fazendo algo diferente do que Cristo, ou do que Deus falou para eles. E eles estavam distraídos fazendo tantas coisas. Então, tenha muito cuidado das pessoas que, de todas as coisas, têm distrações, porque vai ensinar você a ser distraído também. Se Elias e Eliseu falou para ele, você quer doblemente extensão, então tem que fazer uma coisa. Não fique distraído. E eu vou medir e provar se você fica distraído. Se você olha-me quando eu vou, você vai receber essa doble unção. Então ele viu tantas coisas de Deus que viram carros com cavalos de fogo. Oh, Deus movendo-se nas alturas, bonitos carros com fogo e com os cavalos. A glória de Deus. Mas ele não ficou distraído. Mas não foi pecado o que aconteceu. E não foi pecado que eles
a forma que eles bebiam a água com Gideão não foi pecado, mas não foi o correto, porque isso mostrou que eles não estavam preparados, estavam distraídos. E aqueles que estão distraídos não vão ajudar você. E por isso que temos que ensinar aos discípulos de Jesus Cristo a atuar embaixo da natureza do Cristo, porque Jesus Cristo nunca ficou distraído, nada foi uma surpresa para ele. Oi, não tem vinho, mas Jesus falou, não é minha hora, não é meu tempo. Então, com isso, ele mostrou que não estava distraído. Isso não foi distração para Cristo. Nem um conselho da sua família distrai ficou com distração a Jesus Cristo. Em quantas ocasiões, pessoas e muitas coisas, circunstâncias, provas. Mas isto é do Deus e não é mal. Não é mal, mas está distraído. E isso faz de você uma pessoa que não está preparada para batalhar em Cristo Jesus nestes últimos tempos. Faz de você ser uma pessoa falsa. E por isso é preciso que compreendamos isto, porque o Senhor tirou de Gideão todas estas coisas que faziam deles falsos. E dessa maneira, eles não era possível que eles ganharam a batalha. E não era possível glorificar o nome de Deus assim com medo. Mas o que estou fazendo é com uma boa intenção. Sim, mas está fazendo a sua maneira. Não vai ter sucesso. Tudo vai ser destruído, tudo vai se derribar. Por isso as coisas se derribaram, porque você estava edificando na areia. Porque quando você edifica na roca que é Cristo, as coisas permanecem, mas tem que ser feitas como foi dito. Então não é somente seguir os mandatos, mas é o como. Jesus sempre pegou atenção nisso. Tudo o que ele viu fazer ao Pai, não somente fazia cópias, mas ele fazia as coisas com essa igualdade, com o mesmo objetivo, propósito, plano, com o mesmo desenho e intenção, e por isso foi eficaz e eficiente. Sempre fazia as coisas exatas, porque fazia as coisas com sabedoria e fazia as coisas bem feitas, com uma atitude e com uma aplicação correta. Quão importante é todas estas coisas em nossa vida. Olha quantas lições para a nossa vida encontramos aqui. E agora somente vou mencionar isto e falar disto. E quero que estudemos ainda mais isto, sobre esta base e com este fundamento que a gente falou o dia de hoje. Mas agora vamos olhar o que Gedeão fez depois. Em Juízes 7, 17 e 18. O que Gedeão fez depois de tudo isto. E eu quero que você estude mais acerca disto com essa mesma base que a gente falou o dia de hoje. Então, em Juízes 17, 17. Depois explicou o plano. Fiquem olhando para mim e façam o que eu fizer. Quando eu chegar perto do campamento, façam exatamente o que eu fizer. Logo que eu e todos os homens do meu grupo tocamos as cornetas, toquem também vocês as cornetas por todos os lados do campamento e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Depois explicou o plano, esse ponto. Quantas pastores, pessoas, somente falaram para umas pessoas no específico plano, mas aqui Gedeão explicou para todos o plano de Deus. Que todas as pessoas conheceram o plano.
A gente quer que as pessoas façam o plano de Deus, mas eles não conhecem o plano, somente a gente que fica perto de nós. Então ele falou: faça no que eu faça. Então o que é o que Deus quer de cada um de nós? Quantos pastores em frente da toda a igreja falam no plano, o propósito, essa vontade do Pai? Isto é o que Deus quer. Não, eu já falei para meu pequeno grupo. Não, aqui Gideão não falou somente para alguns, ele falou para todos, para os 300. Ele não falou para os 32 mil, aqueles que já estavam confirmados pelo Deus, aqueles que já estavam listos e preparados para fazer as coisas, aqueles que já não estavam distraídos, nem ficavam com sonho, aqueles que já foram perfeccionados, aqueles que já estavam preparados, aqueles que já estavam perfeccionados para a obra do ministério, e toda a congregação tem que ser dessa mesma maneira, não somente alguns. Aqui está falando de 300. Ah, mas todavia preciso de mais tempo para chegar a 300. Não, você vai ter miles e miles e miles, mas todas as pessoas têm que estar neste nível, porque agora já há um novo nascimento, então isso deixa nós sem excusa, porque agora já é a natureza do Cristo. Agora vem então e revela todo o seu plano, explica todo o seu plano. E não foi o plano do Gideon, um plano pessoal, foi o plano que Deus deu para Gideão. Então, quando fala aqui que explicou o plano, está falando que o plano de Deus foi também o plano de Gideão. Quantas ocasiões dissemos, este é o plano da missão, este é o plano dos líderes da igreja, este é o plano não é meu, não, este é somente o plano da igreja, este é somente o desenho da igreja, mas nunca falamos, este é o meu plano, este é o meu desenho. E não somente porque é uma coisa que são meus interesses, mas é um desenho que também é meu, porque é o mesmo desenho e natureza do Pai que também eu tenho. É isso o que a palavra está falando. Então, quando vem Gideão, e eu não vou falar muito, mas somente uns pontos importantes, explicou depois o plano. Logo que eu e todos os homens do meu grupo trocamos as cornetas, façam o que eu fizer. Outro ponto importante, primeiro ele, falando de Gideon como o pastor, solamente falando isto como um exemplo, não somente façam, construam, cantem, mas ele falou, façam como eu fizer. Assim como eu fizer, assim como eu faço todas as coisas, assim como eu não sou falso, assim todas as pessoas têm que ser. Não somente mandamentos, mas essa expressão do ministério. Como esposa do pastor, também da mesma forma. Temos que fazer como Deus diz. Não somente ou não de uma maneira falsa, mas verdadeiros. Com sabedoria, com esse plano correto. Lembre que o reino de Deus, o sucesso está nisso. Não somente em seguir os mandamentos, mas em ser eficaz, em ter essa eficácia, fazer as coisas exatas. E essa eficácia, esse sucesso não está somente em golpear com força, mas em fazer as coisas com sabedoria. Fazer as coisas bem feitas. E agora continuemos para deixar para vocês o trabalho do caça bem explicada. Logo que eu e todos os homens do meu grupo tocarmos as cornetas, está falando para todos, mas agora especificou Gideão que foi o seu grupo.
E a pergunta agora é: o grupo que é perto do pastor, o grupo do pastor é aquele que modela e revela a verdade? Modelo da multiplicação dos frutos, da sabedoria, de expressar a natureza e ter essa conexão com Cristo, também ser testemunhos do Cristo, modelar a sabedoria, modelar, fazer as coisas bem? Será que o grupo do pastor é tudo isso? Ele não somente falou, faça no que eu fizer, mas também falou, faça no que o meu grupo está fazendo. E isso que falou para todos os 300. Agora, não somente vão fazer o que eu fizer, e um exemplo como pastor, mas agora vocês vão fazer como o meu grupo também fizer. De alguma maneira, os demais pessoas, os demais grupos, os mestres e todas as pessoas que ensinam, permitimos que o grupo do pastor não seja esse exemplo, esse modelo. Aceitamos em ocasiões as pessoas do grupo do pastor que estão no grupo somente porque são boas pessoas, porque eles amam nós, que maravilhoso teu grupo, bonitinho, porque todos são bons. Mas e hemos aceitado isso. Jesus nunca caiu nessa trampa de aceitar o que não era correto, o que não foi correto. Tampouco começou a julgar e dizer, olha, você não serve. Não estou falando disso. Mas sim pedir para eles, irmãos, eu animo vocês que sejam modelos, que façam as coisas certas. Isso é o que temos que fazer. Porque então, porque Gideon falou isso para os 300? Para que eles soubessem. E também para que todos os demais do grupo e todas as demais pessoas viram o que eles faziam. E dessa maneira as demais pessoas não julgaram de maneira incorreta o grupo do Gideon. Porque o grupo de Gideon fazia as coisas certas. Porque também, assim, este exemplo dentro da igreja, a igreja tem que fazer exatamente o que o grupo do pastor e o pastor estão fazendo, conforme a natureza do Cristo, não mostrando falsidade. Não é um grupo do pastor com falsidade. Estou falando também dessa atitude, para que façam dos demais grupos e para que tudo que os demais pessoas façam seja embaixo dessa mesma verdade. Agora vamos continuar lendo assim desta maneira o que diz em Juízes 17. Logo que eu e todos os homens do meu grupo tocamos as cornetas, toquem vocês também nas cornetas por todos os lados do campamento e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Ele falou para eles, façam sonar as suas trombetas. É a sua responsabilidade. Eu não vou dar as minhas cornetas, não. Você tem que ter responsabilidade. Se eu trouxe as minhas cornetas, você também. Esse é o exemplo que Gideon deu. Ninguém tocou trombetas de outra pessoa diferente. Todos tocaram nas trombetas que foram deles. Essa responsabilidade, o que era deles, o que era pertenência deles, isso que temos que levar toda a igreja, ser igual de responsáveis. E dessa maneira entendemos e acreditamos que assim tem que ser toda a igreja responsável. Sendo responsáveis, não fazendo uso das coisas de outras pessoas, como este exemplo do Gideon, com trombetas que são suas, com essa responsabilidade. Não julgando demais pessoas e fazendo as coisas de maneira diferente. Assim como Gideon falou, suas trompetas têm que sonar. E uma lição também importante é que foi muita unidade em Gideon,
porque como Gideon fez, o grupo dele fez e os demais grupos também fizeram. É o mesmo. Se vocês vão tocar essas trombetas, fazer sonar as trombetas, também vocês têm que fazer sonar as trombetas. O apóstolo Ronald falou em outra ocasião, essa mesma unção que Cristo mostrou é a mesma unção que tem que mostrar a igreja. Não é possível que Cristo tive essa unção do Espírito Santo, o aceite do Espírito Santo, e que a gente somente tem um aceite diferente, um aceite do outro lugar que não é do Espírito. Não, não é somente ter aceite, mas ter a mesma unção, o mesmo aceite que tu, Jesus Cristo. Ninguém falou, então eles tocam trombetas, então eu faço sonar tambores, eu faço sonar os violaos, e começaram a tocar coisas diferentes. Não, ninguém fez coisas diferentes dos outros. Todos fizeram isso em unidade. Lembro uma ocasião que eu fui e escutei um pastor falando com outro pastor dizendo, é que você tem que entender que onde eu moro é uma coisa muito diferente. Nesse lugar as coisas são distintas. A igreja de Jesus Cristo e o reino de Deus é somente um em qualquer parte do mundo. A vida de Jesus Cristo e a sua natureza não é uma natureza em China, não é uma natureza no Japão, no México diferente, não, é somente uma. Então, não podemos fazer escusas e dizer e tocar coisas diferentes. Num lugar fazer uso de trombetas, no outro lugar do violão, não. Unidade nas coisas que fazemos. Todos fazendo as coisas em unidade. Então, por isso na Escritura fala que Deus fez que todos começaram a batalhar uns com outros. O povo de Israel não tive necessidade de pelear porque os inimigos mataram entre eles mesmos. Por quê? Porque eles fizeram as coisas com sabedoria, em unidade e em ordem. Olha quanta coisa que a gente pode seguir aprendendo nisto podemos encontrar. Agora, continuamos estudando isto como trabalho de casa, porque há muita coisa muito importante que podemos olhar nisto. E eu não estou somente dizendo exemplos, mas o que eu falei hoje, por exemplo, é o que vocês enviaram para mim como trabalhos de casa, e eu estou fazendo exemplos do que vocês enviaram. Então, agora já não é correto ver as coisas superficiais. A batalha de fazer essa notificação para as potestades e aos inimigos não é com ações falsas nem superficialmente, é com a verdade do Cristo. E vamos mostrar a vitória que já foi feita, mas que agora é uma realidade em nossa vida e que vamos a mostrar em todas as nações. É dessa maneira como o trabalho de casa que vamos fazer agora, neste fundamento. Gideon deu esse nível que não somente o povo esperava. Gideon deu o nível mesmo que Deus indicou para ele que tinha que fazer. Você não tem que estar no nível das demais pessoas, não tem que estar no nível do que as pessoas querem que você tem que fazer, ou estar no nível que demais pessoas quiserem. Você vai dar contas diante do Pai, então tem que estar no mesmo nível que Ele fala que você tem que estar. E não somente falo para os pastores, mas para toda a igreja de Jesus Cristo. Eu vou ensinar o meu trabalho para Deus. A minha responsabilidade é com Ele. Não é se o pastor pede para mim que eu faça, não. É minha responsabilidade com Ele. Porque essa vitória é com Ele para a sua glória, para a sua honra e para santificar o seu nome. Assim que, adelante, vimos quantas coisas gloriosas Deus está ensinando para nós. Assim que com essa vitória e com esse sucesso e
com esta realidade, continuemos vivendo esta realidade de Jesus Cristo em todas as áreas da nossa vida. Eu agradeço muito a todos os irmãos que estão fazendo essas traduções do Reforma Apostólica no inglês, no português, também em quichê, e também irmãs que estão fazendo essa tradução no idioma do seu país. Então, isso quer dizer que há mais línguas que não são públicas neste momento, mas que também estão sendo traduzidas. E este programa pode chegar a mais nações, porque eles estão falando para suas famílias. E ainda que não é público, eles estão fazendo, porque é ao nível do pessoa com pessoa. Assim que há muitas mais línguas que o Senhor está permitindo que nós podamos fazer uso delas. E isso é somente para dar honra e glória para Ele em todas as coisas. Que Deus abençoe vocês e fiquemos preparados para o nosso próximo congresso. É 1 mês e 10 dias, provavelmente. Assim que já a gente tem que estar preparada para o nosso próximo congresso, porque tudo isso é uma preparação para o que a gente vai aprender e entender mais no congresso. Que Deus não fale para nós em pleno congresso, não, esta gente não, porque tem medo, porque está com distrações, pero com estas pessoas sim. Não, eu não quero que Deus fale assim para nós. Que Ele fale que toda a missão cristã ao Calvário venha para cá e entre ao gosto do Senhor. É maravilhoso estar com vocês o dia de hoje. Que Deus abençoe e até a próxima.